Muito bem, aqui estamos nós novamente. Eu saúdo toda a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Deus. Estou novamente aqui na Ebenezer e hoje realmente é domingo, né? Dia 12, estou gravando isso aqui um pouquinho antes do culto. E novamente, fiz de manhã eu fiz ontem e é sempre um desafio a estar buscando a palavra de Deus, orando, pedindo para que Deus fale conosco e ao mesmo tempo estar falando com os meus irmãos. Nesses dias Deus tem nos mostrado como que faz falta a sua igreja no sentido físico. E dia após dia nós vamos observando isso e já citei aqui o perigo de você poder acostumar, não vos abandonei ou não abandonei as vossas congregações, como é costume de alguns, diz o autor de Hebreus. Esse há um perigo, mas nós que continuamos, se você continua voltado na palavra, na oração, você está com certeza sentindo falta dessa comunhão. Estou aqui na igreja, estou sozinho. Agora vejo a dificuldade dos meninos que grava de quarta-feira aqui. Tem um cachorro de um vizinho ali que não para de latir, né? O tempo todo. E eu já orei, falei, Senhor, o Senhor possa estar me ajudando quanto a isso e que seja feita a sua vontade, não é? Mas é um grande desafio, tanto em casa, é totalmente atípico, né? E a minha preocupação é nós nos acostumarmos com isso. Não devemos. A minha oração é que muito em breve nós possamos voltar a congregar-nos, como é o nosso costume, aqui na igreja, todos juntos. Mas, enquanto isso, não chega, nós vamos dando continuidade. A mensagem que eu trouxe para os meus irmãos essa noite está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 27, nós vamos andar alguns versículos. E a minha oração é que Deus possa falar aos nossos corações essa noite e que possa nos fortalecer para as nossas decisões no nosso dia a dia, para a honra e glória dele. Eu vou ler o verso 1 do capítulo 27 de 1 Samuel, então nós estaremos orando e entrando propriamente dito na mensagem. Vou estar lembrando dos nossos pequeninos. Esse seria o horário que está sendo colocada essa mensagem. Normalmente é o horário que nós estamos iniciando o culto de domingo e logo aos louvores. Sinto falta, né? Nós sentimos falta daquela comunhão gostosa, de todo mundo ali adorando o nosso Deus e cantando louvores, exaltando o seu santo nome, cultuando quando nós conseguimos, que nem sempre nós conseguimos cultuar. E antes da mensagem, subir os nossos pequeninos lá e lembrarmos da nossa responsabilidade. Por que eu continuo a minha oração, mesmo não estando com os pequeninos aqui? Para lembrar da nossa responsabilidade, da sua responsabilidade como pai, da sua responsabilidade como família, da nossa responsabilidade como igreja. Eu estou lendo um livro e não vejo a hora de conseguir compilar algumas mensagens voltadas a esse tema da família. Qual que é o papel do púlpito para com os seus filhos, para com a família, e qual é o papel do pai para com a família e o papel da família em si. Eu espero muito em breve que Deus possa me ajudar a compilar tudo aquilo que eu tenho aprendido para estar aí também compartilhando com os meus irmãos. O verso 1 do capítulo 27 diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Vamos orar?
Pai, obrigado. Obrigado por mais essa mensagem, por esse texto que o Senhor tem nos dado essa noite. Pai bendito, te louvamos, como falei pela manhã, por nem todos os dias serem assim, mas te louvamos, ó Deus, pela sua graça, sua misericórdia. E confessamos, ó Deus, a começar de mim, muitas vezes não demos o devido valor do que é a comunhão com os irmãos, o que é termos o nosso espaço, o edifício que o Senhor nos deu para cultuar. Ó Deus, mas Pai, se há lições em tudo isso, eu creio que há, que nós possamos aprender. Pai bendito, se há pessoas que estão com os corações frios, pessoas, ó Deus, que estão se afastando de Ti, ó Deus, possivelmente elas estariam da mesma forma mesmo aqui com a sua igreja, ó Deus, porque a sua mensagem está sendo proclamada. Ó Deus, desperta esses espíritos, desperte-os, Pai, para que eles possam ouvir a sua palavra. Tantos servos seus, ó Pai, que são fiéis, estão proclamando a sua palavra. Por isso, Deus, eu coloco o seu povo, os meus irmãos diante de Ti, para que eles não possam, ó Pai, desviar dos seus caminhos. Deus bendito, coloco as crianças, nossos filhos, filhas, netos e bisnetos, de toda a congregação, de toda a Igreja Batista Ebenezer, se com os familiares, com os pais, proteja os nossos pequeninos, e, ó Pai, que nós não possamos esquecer das nossas responsabilidades. Ó Deus, não permita que nós possamos deixar a televisão ou a internet educar os nossos filhos. Eu peço, Pai, a toda a nossa família Ebenezer e a todo aquele que assiste a essas pregações, o Senhor possa estar trabalhando nessas famílias, estruturando essa família para a glória do seu santo nome. Te agradeço, Papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. 1 Samuel, capítulo 27, nós tiramos várias lições aqui. No verso 1, você já de imediato se depara com lições preciosíssimas. Nós sabemos o contexto aqui. Deus havia rejeitado Saul e havia escolhido Davi. Mas do tempo de Deus, a partir do momento que Davi foi ungido, até que ele fosse posto ali como rei de Israel, teve todo um processo que Davi passou, a nação de Israel passou, e já algo que eu aprendo aqui, ou então contribui para aquilo que nós vamos aprendendo sobre o nosso Deus, é que a forma dele trabalhar, a impressão que se dá é que não é um forno micro-ondas, mas é um forno a lenha. Ele junta os gravetos, separa a lenha e coloca o fogo, sopra. E esse é o processo. Antigamente precisava de tudo isso antes de você começar a cozinhar o almoço. Não era apertar um botão lá do fogão e o fogão a gás. E nós vemos sempre isso Deus fazendo, esse processo lento de maturação na nossa vida. E nós somos acostumados a tudo rápido na nossa vida, queremos a velocidade da internet cada vez mais rápida, queremos veículos mais rápidos, queremos mais tempo para fazer mais coisas e tudo veloz. Mas quando eu vou nas Escrituras, eu vejo que o processo de Deus trabalhar é o processo de Deus. Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo exato. Tantas coisas aconteceram até que chegasse Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus bendito, habitasse aqui com os homens, trouxesse a mensagem, ele como mensageiro e também sendo a própria mensagem, e no tempo de Deus. O Verbo se fez carne. Mas todo um processo passou antes, inclusive essa história de Davi. Quando você vê, por exemplo, Samuel, precisou de todo um processo. Primeiro nasceu Samuel daquela oração de Ana, e Samuel precisou crescer, maturar e ser usado por Deus.
Mas algo que também eu aprendo é que, na medida que Deus nos chama, nesse processo, Ele está nos usando. Quando você para pensar na plenitude dos tempos, quando você para pensar no produto final, fica difícil de você achar, olha, esse aqui é o produto final. Na cruz, fica mais fácil, nós sabemos que tudo converge para a cruz. Agora, nesse processo que Deus nos chama, nós sempre temos a mente lá na frente. O que vai ser de mim? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? E isso não é verdade. Na medida que Deus nos chama, de imediatamente nós já estamos sendo usados por Ele em toda essa caminhada. Falhos como nós somos. A diferença é que conforme nós vamos obtendo maturidade, você falha menos em áreas que você falhava e é mais certeiro naquilo que Deus deseja de você. Não significa que nessa caminhada você não foi usado por Deus. O pequeno Samuel, quando crescia, lembra quando ele teve o sonho? Era Deus falando com ele, não estava sonhando. Deus estava falando com ele, não com Eli. Ele era uma criança. E quando criança, ele já estava sendo usado por Deus. Porque a mensagem que Deus queria transmitir a Eli, ele usou Samuel. E Davi não é diferente. Aqui, nesse contexto aqui, Davi já matou o gigante com o poder de Deus, dando ali um exemplo da redenção do que Deus faz por nós, enviando para defender todo o povo, né, do inimigo, dando quadros ali da redenção. Já havia passado por tudo isso, um homem usado por Deus. Mas há um processo, e quando termina? Quando Davi sobe ao trono? Não, porque Davi continua no trono, ele vai falhar lá no trono, e ele tenta fazer coisas para Deus que Deus não aprova. Olha, Davi, não é você que vai construir o templo, e há muito sangue na sua mão. E o processo de Davi continua até o fim, até o túmulo. Tem um contexto em que os discípulos, lá no final do Evangelho de João, se eu não me engano, que eles, no finalzinho do Evangelho, eles estão discutindo com que morte eles vão glorificar a Deus. Até a morte eles desejavam glorificar a Deus. Então essa é a nossa vida. Davi foi chamado, mas nesse processo não foi fácil. Não foi Deus foi lá e mandou matar Saul, e foi e buscou Davi já formado, homem, e preparado e colocou ali para governar. Não. Teve todo um processo na vida de Davi, como houve um processo também na vida de Moisés. Lembra Moisés? 40 anos ali no deserto, sendo tratado por Deus para que ele voltasse e liderasse o seu povo. Davi estava sendo tratado aqui para que ele voltasse e liderasse o seu povo. O que estava no seu coração, a sua forma de agir, Deus ia usar uma didática fantástica na vida de Davi que também serve para nós. O primeiro ensino que eu vejo aqui, no verso 27, que começa assim: disse, porém, Davi consigo mesmo. É o primeiro perigo, a primeira luz vermelha que acende aqui. Quando acende a luz vermelha, quando Deus fala alguma coisa, não é para você ficar bravo, né? Quando acende a luz vermelha do painel do seu carro, não é para você quebrar o painel do seu carro ou mandar consertar a luz. O problema não é a luz. É algum problema de falta de óleo, problema no motor. Você deve ir ver o que aquela luz está apontando. Essa luz vermelha que me acende aqui é o seguinte: o natural, quando nós vemos um homem chamado por Deus e que está em processo de preparação para liderar o povo de Deus, seria você ler: disse, porém, Davi, aliás, consultou Davi ao Senhor. Mas não. Primeira coisa que eu vejo, Davi falando consigo mesmo. Disse, porém, Davi consigo mesmo. E quando nós começamos a falar conosco, quando você começa a falar com você mesmo e não falar com Deus, isso começa a nos gerar medo.
E ele vai falar assim: pode ser que algum dia eu venha perecer na mão de Saul, nas mãos de Saul. Então ele, ao invés de falar com Deus, ele começa a falar consigo mesmo. E a primeira lição que eu tomo, e olhando na minha própria vida, quando eu deixo de falar com Deus e começo a olhar para mim mesmo, para a minha capacidade, o que vai acontecer? Medo. Isso gera medo na vida de Davi. E nada, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Opa! Então qual foi o plano dele? Fugir para a terra dos inimigos. Ele pensou e ele elaborou um plano. Na cabeça dele, esse era o melhor plano. Na nossa cabeça, nós confabulamos, falamos conosco mesmos, e na nossa cabeça nós pensamos: esse é o melhor plano, vou fazer isso. E fazemos, sem consultar a Deus. E ele falou: eu vou fugir, porque quem sabe, né, Saul perca de toda a esperança, ele vai deixar de me perseguir. E no verso 2, dispôs-se Davi com 600 homens, que com ele estava, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambos as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Tanta coisa que nós já vimos, né, na vida de Davi. A história de Davi e Abigail é fantástica, é fabulosa, é uma das histórias prediletas da minha esposa, né? Tem vários ensinamentos lá e há um romance por trás disso. E aqui está a esposa de Davi. Outra coisa que eu aprendo, na liderança, aquele que está na liderança, as decisões que ele toma não influencia só ele, influencia toda a família. E a família teve que estar acompanhando Davi. Influencia todos os liderados teve que estar acompanhando Davi. Nessa decisão que ele tomou, em que o verso 1 do capítulo 27 diz: consigo mesmo. Davi consultou Davi. Davi consultou ele mesmo. E agora ele resolve ir para a terra inimiga, pedir ajuda para o inimigo, né? E o que acontece no verso 4? Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Então aqui você vai falar assim: olha aí, Dorian, tá vendo? O plano de Davi foi bom. Deu certo, Saul parou de persegui-lo. Amados, aqui é o que nós chamamos de pragmatismo. O que é o pragmatismo? Se algo dá certo, não importa se seja certo ou errado, importa que funcionou. O pragmatismo, já falei sobre isso, é um câncer que assola muitas igrejas e pessoas fazem coisas absurdas, desde que atraiam ouvintes para aquilo, participantes para aquilo. Igrejas perderam o sentido de igrejas por causa de algo chamado pragmatismo. E deu certo, né? Avisado Saul de que Davi tinha fugido, ele falou o quê? Desistiu. Agora, aqui, olha as palavras de Davi no verso 5. Disse Davi a Aquis. Aquis, ele não é, ou Aquis, né? Ele não é do lado de Davi. Ele é considerado inimigo do povo de Deus. Se achei mercê na sua presença, amados, esse termo aqui você encontra na palavra de outras pessoas direcionadas a Deus. Lembra Abraão negociando por Ló? Senhor, se achei graça aos seus olhos. Mais uma vez. Mas aqui Davi não está falando com Deus, ele está falando ao inimigo. Se achei graça na tua presença, se achei favor ou mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das suas cidades para que ali habite. Porque, aí ele pergunta, por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então ele usa de artimanhas, né? Ele conquista o coração de Aquis e fala: não, imagina, eu vou habitar a cidade real, é só você.
O verso 6, o resultado. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. O que está acontecendo aqui? Porque se você desde criança participa da escola dominical, se você já estudou um pouco as escrituras, filisteu é sinônimo de inimigos de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Davi consultou ele mesmo, não consultou a Deus, foi até o inimigo para resolver um problema. Só lembrando que por trás de tudo isso há uma promessa que Deus disse que ele seria rei. Ele respeitava Saul, tudo, e Deus iria honrar. Aqui seria o mesmo que os discípulos, ao invés de consultar Jesus Cristo, quando estavam naquele navio, em plena tempestade, e lá acordar Jesus Cristo, eles tentarem fazer algo por conta própria. Sendo que já havia a garantia do próprio Deus com eles, que era Jesus Cristo, na presença do próprio Deus eles estavam ali, porque Jesus Cristo é Deus. E Davi já tinha essa promessa. Mas eu posso confiar em mim, eu posso confiar naquilo que eu faço, nas obras da minha mão. Está demorando muito, talvez ele, não imagino que foi isso que fez ele tomar a decisão. Mas, de todo jeito, teve que passar na mente dele o que o Senhor vai fazer com essa questão. Deus tem me protegido até hoje. E a demonstração de Deus na vida de Davi é clara. Mas, nesse momento, ele não consulta a Deus, consulta a si mesmo. Vai lá, se humilha diante do inimigo e pede favor para ele. Trazendo para os dias de hoje para a gente poder aplicar na nossa vida, não é isso que nós fazemos? Muitas vezes deixamos de consultar o nosso Deus, de buscar o nosso Deus, mas eu preciso resolver um problema e tem alguém que não pertence ao povo de Deus, a Bíblia chama de ímpio, e você vai lá nessa pessoa. Vai lá nessa pessoa e pede ajuda a ela. Agora, o que acontece? Davi foge para lá, se humilha diante do inimigo, né? O inimigo presenteia, então lhe deu Aquis. E é incrível, amados, quando você foge para o mundo abre os braços para você. Se não é a graça de Deus em fazer que haja fome lá, como foi com o filho pródigo, você fica lá comendo lavagem o tempo todo e não retorna. O mundo abre os braços, tudo dá certo. Eu lembro uma vez que a minha carreira profissional estava em plena ascensão. Um momento da minha vida que eu poderia abandonar todo e qualquer ministério, que ali eu estava começando, eu trabalhava com jovens ainda, e veio de bandeja. Estava lá em São Paulo, numa faculdade junto com a minha esposa e literalmente veio numa bandeja, assim, literalmente. Eu fui presenteado, né? Olha, tá aqui, parabéns. E naquele momento era assim, para mim poder investir na minha carreira e viver somente profissionalmente. Então, o mundo nos abraça. E as coisas vão dar certo. Lá na frente, talvez, se não for a ação de Deus na sua vida, você vai falar igual aquelas mulheres, quando Jeremias foi forçado a ir para o Egito, lembra? Já viu o início do cativeiro babilônico, ficou Jeremias com remanescente, né? E esse remanescente resolveu ir para o Egito. Quando chega no Egito, aquelas mulheres, elas falam assim, olha, nós não vamos adorar esse Deus, não. Vamos adorar outros deuses, porque os outros deuses deram coisas para nós. Ou seja, o Deus de Israel deu o que para nós? O exílio. E muitas pessoas que se afastam da igreja, e quando eu digo igreja, não é aqui, do templo onde eu estou, muitas pessoas que se afastam do próprio Deus, se afastam
muitas vezes as coisas dão certo lá no mundo. E isso é preocupante, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a qual ama. Então, se está dando tudo certo, onde está Deus? Quando eu vou em toda a Escritura, eu não vejo essa validação de Deus, o like de Deus. Olha, filho, continue flertando com o inimigo, ganhando cidades do inimigo, como Davi aqui. Eu não vejo essa aprovação de Deus. Então, se tudo está dando certo, a ironia disso é que tem algo errado. Agora, já discutimos sobre isso. Não é nada errado em prosperar, desde que por trás dessa prosperidade tenha o próprio Deus com você, em que faz com que o seu coração não esteja nessa prosperidade. Que a prosperidade interior, a prosperidade em conhecer a Deus e andar com Ele, seja maior do que as coisas do mundo. Agora, quando nós abandonamos a Deus, vamos para o mundo e começamos a ser presenteados, nós temos um problema. E Davi fez isso. Davi fez isso. E para ele fazer isso, lembra, amigos do mundo, inimigos de Deus, não tem como você agradar dois senhores. Então ele tinha que ter bem definido a que povo ele pertencia e que absurdo é esse dele ir para o lado inimigo. Se um dia ele ia governar o lado de cá, por que ele iria para o lado de lá? Ele queria ver a espada sobre o seu povo? E veja no verso 10, e perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondeu, contra o sul de Judá. E o sul dos Jerramelitas, o sul dos queneus. E havia uma cumplicidade, o verso 12. Aquis confiava em Davi, dizendo, faça ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. O que esse homem está dizendo? Aquele que era servo de Deus, ele fala, olha, ele está com problema com o povo dele, na mente dele ele falou assim, por certo, ele se tornou aborrecível para o seu povo lá em Israel. Então é bom que ele tenha problema com o seu povo lá, porque daí ele está me servindo aqui. Não é isso que acontece? Pessoas que afastam da igreja e sempre elas têm uma desculpa para isso e sou eu. Eu sou essa pessoa, porque eu já fiz isso, eu já contei esse testemunho. Na minha juventude, quando a minha mãe ainda era viva e eu ia na igreja, eu ia forçado. E eu lembro que havia 2 líderes de jovens e eles brigaram na igreja e brigaram de murro mesmo. E aquilo foi um escândalo total que foi a chave para mim sair. E eu falava, imagina, essas pessoas que tinham que dar o exemplo, que religião é essa? E o que o inimigo olhava? Por inimigo vamos entender o mundo. O que o mundo olhava? Ele teve problema lá com a igreja, por isso que ele não está. Mas a questão é que antes de existir um povo de Deus, existe o Deus desse povo. Antes de Davi passar essa impressão para outros, e a impressão que nós devemos passar para as pessoas é de que existe um Deus, existe um projeto de Deus para a nossa vida que vai muito além de pessoas que falham, que não é o caso aqui. Ou se você considerar Saul perseguindo ele, uma falha do próprio povo também pode ser. Mas independente do que está acontecendo do lado de lá, não tem desculpa para passar para o lado inimigo e se afastar de Deus. E isso gerou consequência na vida de Davi. Enquanto isso, Deus estava trabalhando na vida de Saul, já havia rejeitado Saul. Davi ele iria governar no lugar de Saul. E Deus havia rejeitado Saul. No capítulo 28, é aquela história que Saul ele vai consultar uma médium, uma feiticeira, a pitonisa de Endor, que chama. E um texto polêmico, né? E o capítulo 28, verso 5, você lê, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Saul pertencia ao povo de Davi.
Saul é aquele que Davi poupou a vida várias vezes quando esteve na sua mão. Teve medo de quem? Dos filisteus. Aonde estava Davi? Com os filisteus. Os filisteus eram inimigos. E muito se estremeceu o seu coração. Agora, olha aqui. Consultou Saul a si mesmo? Não. Consultou ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu. Porque Deus já tinha dito para ele, Saul, eu já te rejeitei. Eu já te rejeitei. E em todo o contexto, nós vemos Saul aqui como um religioso. Uma das pessoas que me traz o quadro de religioso nas Escrituras, o que é religioso? Aquele que crê que os meios em si têm algum poder que vai ajudá-lo no seu dia a dia. É ele achar que ele vai ler a Bíblia apenas e isso aqui vai mudar ele. Ele vai na igreja e isso vai agregar algo a ele. Antes de conhecer a Deus, antes de entender por que ele lê a Bíblia, por que ele ora, por que ele vai na igreja. Então ele é religioso, ele faz rituais. Um ritual de ler a Bíblia, um ritual de ir na igreja, um ritual de orar. Esse é o religioso. E Saul era religioso. Tanto que certa vez ele não espera o profeta, ele não espera a vinda de Samuel. Ele não espera. Ele vai lá fazendo um sacrifício por conta própria. Vai dar certo, o inimigo está na porta. Ele está demorando, eu preciso fazer algo. E ele é condenado por isso. Então, enquanto Davi está lá com o inimigo, Deus está trabalhando do modo de Deus. Os inimigos sabiam disso. No capítulo 29, então começa a se formar a guerra. Os filisteus contra o povo de Deus. No capítulo 29, então, chega Davi com toda a sua turma lá, apresentado pelo seu amigo Aquis, que já tinha em mente, falando, Davi vai me servir a vida inteira, e leva Davi e o seu bando lá, e formando aqueles grupos, batalhões para a guerra. Mas os príncipes dos filisteus perceberam isso, a insensatez que está nisso. Eles olham isso no capítulo 29, o verso 4, diz assim, porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram, faze voltar este homem, vocês são doidos? Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça o nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças desses homens, ou seja, dos filisteus que estavam diante dele? Ele estava falando, espera aí, Aquis, você é doido de trazer Davi aqui, esse grupo de homens? Olha que chegar no calor da batalha, o que ele vai fazer? Ele vai se virar contra nós. Ou será que Davi tinha se convertido tanto ao inimigo que aquele Saul que ele poupou, agora ele mataria na espada? Entende como que as nossas vidas, muitas vezes, nós tomamos decisões assim que é extremamente estranha ao processo de Deus trabalhar conosco, é estranho. Os planos de Deus, a sabedoria de Deus. E quando nós olhamos um Deus que é soberano, Deus já estava trabalhando na vida de Saul e também dando uma bela lição para Davi aqui. No capítulo 30, nós vemos que quando nós fazemos aliança com o inimigo, nós expomos as nossas famílias. Nós expomos os nossos liderados, isso serve para liderança. Quando fazemos aliança com o inimigo. No capítulo 30 diz assim, o verso 1, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag. O que é Ziclag? Ziclag, né? Ziclag é a cidade que ele ganhou do amigo dele, Aquis. Então, o que ele fez? Como eles iam na guerra, Davi ia guerrear contra o seu próprio povo, ia se alienar ali ao inimigo, ele foi lá com os filisteus e deixa toda a sua família, não só a dele, mas daqueles homens que estavam com ele, deixa lá nessa cidade que ele foi presenteado. E foi. Quando chega lá e os príncipes falam, não,
Você está doido? Aqui não. E manda ele voltar, e eles voltam. Quando eles voltam, é esse momento. Quando eles chegam nessa cidade, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado, enquanto ele estava lá batalhando. Amados, e aqui eu encontro a graça de Deus, porque se os príncipes dos filisteus não tivessem se levantado e ido contra Davi, onde que Davi estava nesse momento? Estaria lá guerreando, e com certeza levaria dias. E ele nunca mais veria sua família. Então, por graça, uma porta foi totalmente fechada, escancarada. Escancarada seria aberta, né? Foi totalmente fechada. Fechou. Na cara de Davi. E lá está o bonitão no mundo, trazendo para nós hoje, né? Afastado de Deus, afastado da igreja, afastado da família. E de repente fecha uma porta. Pá, na cara. E aí ele volta. Não é? E às vezes é o próprio Deus fazendo isso para proteger a sua família que você abandonou em pró a essa amizade com o mundo. E Davi teve a porta na cara ali, esse é um termo que nós usamos. E ele volta. Quando ele volta, o inimigo, o outro inimigo, havia atacado a cidade. E o verso 2 diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Agora, vamos pensar, no verso 1 aqui diz que os inimigos havia queimado a cidade. Você está sabendo agora, eu sei, eu fiquei sabendo, nós sabemos quando nós lemos, que eles não mataram ninguém, eles tinham levado as mulheres e as crianças. Davi não tinha essa informação que você tem aqui. Então ele chega, a cidade está totalmente queimada, a família dele já era. Que coisa terrível, enquanto ele estava se alienando ao inimigo, ele deixa a família exposta ao próprio inimigo. Pessoas da mesma estirpe, se podemos dizer assim. O verso 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Para você entender esse texto, é difícil a gente poder viver isso. Mas eu imagino voltar para minha casa e ter só cinzas, e eu chegar lá e não encontrar a minha esposa, as minhas filhas. Eu fico imaginando o tamanho da dor aqui. Não havia informação, eles sabiam o que os inimigos faziam. E o que veio aqui agora para esses homens foi o desespero. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. Lembra que na ida nós lemos esses dois nomes? Quando Davi estava indo, a palavra de Deus cita o nome das duas e aqui fala, olha, as duas foram levadas também. O verso 6. Davi muito se angustiou, não foi pouco, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Começa o versículo com uma palavra, angústia, termina o versículo com a palavra reanimou-se. Ele estava angustiado, tinha perdido as suas mulheres, tinha perdido sua família, ele estava vendo a angústia de todos aqueles homens, ele estava angustiado também. Agora, o povo, a primeira coisa que nós queremos é descontar a nossa raiva, a nossa ira em alguém. Tem que ter um culpado, não é isso? Às vezes eu já vi em velório, acidente de carro,
E de repente a pessoa, ela naquele momento de angústia, ela fala, culpa sua, se você não tivesse levado ela no carro, ela não teria morrido. Ou para o pai, culpa sua, se você não tivesse permitido ela ir. Ou pai, culpa sua, culpando a mulher. Se você tivesse deixado eu corrigir. Então, depois que acontece, nós queremos achar um culpado, nós queremos descarregar a nossa raiva em alguém, né? A culpa é sua. E aqui não foi diferente. Eles precisavam de um culpado e era Davi. Agora, outra coisa que me anima aqui é saber que uma pessoa que tomou os caminhos errados e ainda houve consequência, e mesmo aqui que não passou de um belo susto, que bom, ainda nós podemos ver que nesse momento nós podemos nos reanimar. Alguém já disse que Deus passa a ser tudo quando não nos resta mais nada. Enquanto ainda tem como eu tomar decisões, eu estou tomando. Né? Quando não tem mais o que fazer, precisa do impossível, aí nós buscamos a Deus. Esses somos nós. Aí o verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. O verso 8, olha aí. Então consultou Davi o Senhor. Opa! Como que começou essa mensagem? Lembra lá do capítulo 27? Consultou Davi a si mesmo. E aconteceu tudo isso. Olha um marco aqui. Consultou Davi ao Senhor. E o que vai acontecer daqui para frente é bem diferente do que aconteceu quando Davi consultou a si mesmo. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato os alcançará, e tudo libertarás. Deus vem dar esperança para Davi, pode ir. Partiu Davi, eles os 600 homens que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Deus fala com Davi, Davi age sobre a palavra de Deus, vai atrás, aqueles homens animam, vai com Davi também. E o que acontece no verso 11? Olha a graça de Deus. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Lembra, não foi os egípcios que deram contra os familiares de Davi. Mas eles já tinham feito outros cativos. E aqui um egípcio. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou-se então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Amados, eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas tranquilamente Deus pode ter usado de coisas simples como hoje, que na época eles não entendiam, como vai no médico ele fala, é virose, né? Será que existia mosquito da dengue na época? Podia um mosquitinho, qualquer coisa. Mas o fato é que esse homem ficou enfermo e esse homem foi a chave para poder eles chegarem até os seus familiares. Davi consulta ele vai falar, no verso 14 ele fala que não foi só contra a terra de Davi, mas foi outros territórios, né? E termina dizendo lá na sua terra, lá em Ziclag, nós colocamos fogo. E Davi faz uma negociação com ele no verso 15 e fala, olha, será que você leva a gente até lá? Ele fala, olha, se você jurar que de forma nenhuma você vai me matar ou colocar junto ao meu Senhor, né? Ou seja, me matar de todo jeito, você me devolver o meu Senhor. E Davi aceita. O verso 16, e descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo a festa por todos aqueles despojos que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O inimigo se alegra, né? Fazendo festa, porque eu tomei cativo a sua família.
Amados, e o interessante é que aqui não há morte. Aqui foi só um cativeiro. E aplicando para os dias de hoje, o fato de nós abandonarmos a nossa família por coisas desse mundo, para nos alienarmos àqueles que não são do povo de Deus, com isso eu não quero dizer que você deve viver no meio cristão. Nós entendemos isso, é um abandono do povo de Deus. Entende? É um abandono do seu Deus. Quando nós fazemos isso, um dos exemplos que eu tiro, e esse texto aqui, ele nos mostra, dá para entender isso claramente, e a forma de Deus trabalhar, trazendo todo o contexto, todas as escrituras, nós vemos que quando nós abandonamos a família, o inimigo não vai abandonar, ele vai pegar para ele. Em que sentido? Como nós vemos hoje. Trabalhando em suas mentes, trabalhando em suas vidas, totalmente apartado de Deus, totalmente apartado do povo de Deus. E lá foi. Davi viu todo mundo lá, né? Eles estavam espalhados, e o verso 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou todo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou nada, coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E o verso 20, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, esse é o despojo de Davi. Lição preciosíssima. Lição preciosíssima para nós essa noite. Que nós possamos avaliar. Quando fazemos aliança com o inimigo, todos nós só temos a perder. Todos nós. Quando nós voltamos para Deus e novamente voltamos a consultar ao Senhor, a andar nos seus caminhos, porque quando nós vamos a Deus, Ele nos direciona, vai por aqui. Os resultados são totalmente diferentes. São os resultados de Deus. Sejam eles bons aos nossos olhos ou não, mas são os resultados de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa palavra. Ajuda-me, Pai, através de textos como esse, confiar mais e mais em Ti. Ó Deus, a vigiar nas decisões que eu tomo, que muitas vezes pode me afastar mais de Ti. Pode levar a minha família mais longe de Ti. Levar a minha família cativa do inimigo. Nos ajude. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados, mais essa porção. Uma ótima semana para todos que estão ouvindo e que nós possamos ter uma vida para a honra e glória de Deus. A comunhão faz parte do culto.